Bloco Direito, um convite. Protecta Veículos Especiais, Carniceria Del Fuego e Sul Contábil Assessoria Empresarial. O convidado do Bloco Direito é o advogado Dr. Raul Ritterbusch Melo, reconhecido em suas áreas de atuação nas cidades de Santa Maria, Cruz Alta e Passo Fundo. Graduado em Direito pela Universidade de Cruz Alta, a Unicruz, pós-graduado em Direito Agrário e do Agronegócio pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. É diretor adjunto da Associação Brasileira de Advogados de Passo Fundo, membro da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB de Passo Fundo, professor da Faculdade de Direito João Paulo II e ex-conselheiro da OAB de Cruz Alta. O advogado construiu uma carreira marcada pela credibilidade e pelo comprometimento com a prática jurídica e compartilha conosco uma análise precisa e acessível sobre temas relevantes no âmbito do direito de família. Uma honra recebê-lo aqui no Jornal para nos subsidiar com informações pertinentes ao direito de família. Você que atua em várias áreas e contribui em órgãos jurídicos, traz uma percepção valiosa aqui para os nossos telespectadores. Seja muito bem-vindo ao Jornal, Dr. Raul Ritterbusch Melo. Olá, Giovana, muito obrigado. A honra é toda minha. Cumprimentando a ti, cumprimento a todos os telespectadores. E é sempre um prazer falar de um tema que me é muito caro, que é o direito de família. Confesso que sou um apaixonado pela matéria e o direito de família ele faz com que as pessoas tenham os conhecimentos necessários para que possam fortalecer a célula máter da sociedade, que é a família. Exatamente. E o direito de família faz parte do nosso cotidiano. É sempre bom explorar e aprofundar. Bem, mesmo sendo prevista em lei, a guarda compartilhada ainda causa insegurança em muitos pais, não é, doutor? E o que é essencial, então, entender sobre essa decisão para que funcione de fato? Excelente pergunta. Muito boa pergunta, aliás. É uma matéria que diariamente em nossos escritórios é questionada. As pessoas, após a separação, após a dissolução de união estável, após o divórcio, elas têm que se deparar com uma série de consequências desse ato, né? Que é, por exemplo, a escolha pela dissolução do patrimônio, quem fica com o quê, a divisão dos bens, né? E também questões muito mais delicadas, que é a guarda do filho. Nós sempre temos que pensar que uma criança, ela não pede para nascer. Mas, ao nascer, ela tem que ser cuidada, protegida e amparada. Isso é um dever de ambos os pais. Pai, mãe, eles têm que zelar pela criança. E aí, Giovana, para responder a tua pergunta, imagine se você tivesse recebido um bem muito valioso de herança da tua família, uma joia. Uma joia muito bonita, uma joia muito cara, você vai guardá-la com todo carinho, com todo cuidado, né? E vai zelar por ela, né? Agora, as nossas joias são os nossos filhos, né? E essas, não existe preço que pague, né, pela vida de um filho, pelo cuidado que nós temos que ter com os nossos filhos. E durante a separação ocorre então que alguém vai ter que gerenciar a vida dos filhos. E aí que entra o Instituto do Direito chamado guarda. A guarda nada mais é do que gerenciar a vida do filho. E esse gerenciamento pode ser de forma solo, a pessoa pode gerenciar sozinha na guarda unilateral, Sim. que era a regra antiga, ou ela pode gerenciar de forma compartilhada com o seu ex-cônjuge, por mais que existam animosidades ainda entre esse casal, e isso é comum, especialmente nos primeiros anos de separação, mas eles têm que pensar que existe alguém muito mais importante do que eles no meio de tudo isso, Certamente. Que é a criança. E o direito ele acompanha a evolução da sociedade, ou seja, mais que uma divisão de tempo, doutor, a guarda compartilhada, ela exige presença real, responsabilidade, diálogo, porque no fim das contas, né, conforme você falou, o que está em jogo é o bem-estar da criança.
Perfeito. E essa é a expressão, Giovana. Você foi cirúrgica, né? O bem-estar da criança é o foco inicial. Inclusive o legislador, e veja só, quando eu entrei na faculdade, isso lá nos idos dos anos 90, eu estudei o Código Civil de 1916. Depois, ao me formar, eu tive que aprender o Código Civil de 2002. Que foi alterando. Que foi alterando. Como você disse, o direito é muito dinâmico. Mas, neste momento, enquanto conversamos aqui, ao longo de todo o país, né, OAB, comissões de família, institutos de advogados, associações de advogados estão se debruçando sobre possíveis e novas mudanças no Código Civil. Então, utilizando as tuas palavras, né, o direito é muito dinâmico, ele se transforma e vai se adaptando à sociedade. E numa dessas adaptações, em 2014, né, tivemos que a regra não seria mais a guarda unilateral, não seria apenas mais um dos genitores que seria o gestor da criança, mas que seriam dois, porque hoje o legislador percebeu que essa é a melhor forma de convivência, que os pais, mesmo separados, mesmo morando em residências diferentes, né, mesmo a criança tendo sua residência fixada em um dos lares, que a guarda, o gerenciamento da vida da criança seja feita pelos dois. Então, a guarda compartilhada não é sobre quantidade de dias, mas sobre participação ativa, porque os filhos precisam certamente de referência, de afeto e decisões maduras por parte dos pais. Maravilha, é isso mesmo. A primeira coisa que as pessoas pensam, mas com a guarda compartilhada ele vai ter que ficar 15 dias na casa do pai, 15 dias comigo, né? Não, não é isso. Não podemos, como você muito bem disse, não podemos confundir guarda compartilhada com a convivência da criança com os pais, com as visitas, com o tempo que ela fica com cada um deles, né? Uhum. A guarda compartilhada é gerir, por exemplo, ambos os pais, pai, mãe, os genitores de forma geral, vão escolher qual é a melhor escola para a criança, qual é o pediatra que ela irá consultar, né? Quais são as atividades extracurriculares que ela terá. Então a guarda compartilhada é para isso, é para que pai e filho, né, mãe e filho, que todos eles conjuntamente possam interagir, né, como uma família, mas mesmo à distância. Mesma distância. Nada impedindo que a mãe ou o pai venham a constituir novos relacionamentos. O mais importante é que eles nunca esqueçam de que pai e mãe se separam. Pai e filho, mãe e filho não. Nunca. Né? Então, estamos falando da qualidade do tempo destinado aos filhos, né, após uma separação. Exatamente. E quando esse modelo ideal não acontece? Quando não há diálogo entre os pais, assim mesmo a guarda compartilhada, ela é possível? Qual o caminho nesses casos, doutor? Bom, via de regra, separou é guarda compartilhada. Essa é a regra, né, que a lei nos traz. Querendo ou não. Agora, se um dos pais não reúne condições para tanto, né, como por exemplo, no caso de uma pessoa violenta, a guarda será então unilateral, mas após ajuizamento de ação judicial. Porém, se os pais mantêm um diálogo, ainda tem uma ponte de diálogo ou gostariam de que essa ponte fosse mantida ou criada, eu aconselho, né, e esse é o meu ponto de vista, a não litigar, a conversar. Isso pode ser feito de várias maneiras, psicólogos especialistas, né? O próprio advogado pode indicar para esses pais separandos sessões de mediação familiar e como essas sessões de mediação são úteis. E essas sessões de mediação podem ocorrer antes de um processo judicial ou mesmo no decorrer de uma lide. Durante o processo judicial? Durante o processo judicial, para tudo, né? Para tudo. O processo para, literalmente. O que é falado na mediação não contamina o processo, né? Salvo quando há um acordo. E é muito interessante que o mediador, ele não vai impor nada aos pais. Ele vai fazer com que essas pessoas reflitam e elas mesmas venham a chegar a uma solução para a situação delas. Para uma solução. Então, o mais importante é não deixar que chegue nesse último estado, como falamos, né, quando o diálogo não existe mais, ele se rompe. Sim. E quem acaba decidindo, então, é o judiciário, e aí o que poderia ser construído com maturidade, com sensibilidade entre os pais, vai para as mãos de um juiz, né, digamos assim, que vira uma escolha imposta, né, por meio do juiz, que não tem outra alternativa.
Perfeito. E é muito melhor que a gente venha escolher o nosso destino do que destinar a um terceiro, né, que arbitre algo que depois alguém vai ser insatisfeito, né? Porque quando nós dois conseguimos formar um futuro, né, respeitando as nossas vontades, respeitando as nossas limitações, é uma coisa. Agora, quando o terceiro diz e impõe o que tem que fazer, é outra bem diferente. E se as partes não fizerem algum tipo de acordo, algum tipo de composição, o juiz vai escolher por elas. Com certeza. Então, o entendimento entre os adultos é fundamental para garantir o melhor para a criança. Bem, doutor, muito se fala na mídia sobre a chamada violência vicária. O que exatamente significa esse termo? Bom, a violência vicária, infelizmente, está muito em voga, né? Infelizmente está muito em voga, mas ela existe há muito tempo. Porém, hoje, né, felizmente agora, então, a sociedade está voltando o seu olhar para esse tipo de situação que nós não podemos tolerar. Eu me lembro de um ditado antigo, né, que diziam, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim. Né? Cada vez mais nós precisamos ficar atentos, seja dentro das nossas casas, seja na casa do vizinho, né? Aonde tiver violência doméstica ou algum tipo de violência que seja detectada, nós temos que sim meter a colher. Isso pode representar falar com as famílias envolvidas, né? E até mesmo chamar as autoridades. A violência vicária, então, ela se caracteriza por um tipo de violência das mais vis, né, possível. O agressor, ele vai se utilizar das crianças, muitas vezes, de um terceiro, né, para atingir a pessoa ou que não lhe quis mais, que pediu a separação, que não quer mais continuar com a relação. E, infelizmente, é muito comum que aconteça isso, tanto o homem quanto a mulher podem ser esse agressor, né? Claro, mas eles usam a criança, na verdade. Eles usam a criança e de várias formas. Por exemplo, tem agressor que deixa de pagar a pensão alimentícia para atingir a outra parte, fazendo com que ela se sinta vulnerável, possa querer voltar para ele, né? Porque vai faltar o pão para dentro de casa, né? Tem agressor também que começa a falar mal do outro, do ex-cônjuge, né? Teu pai é isso, tua mãe é aquilo, né? E a criança fica ali no meio de tudo isso e a criança começa a se revoltar contra o seu outro genitor. Então, veja só, ele atinge o outro genitor, né, de forma vil, utilizando isso da criança. Claro, podemos chamar até de obsessividade extrema. Perfeito, é uma obsessividade extrema, exatamente. De não aceitar a separação. Essa pessoa está com um problema seríssimo, né, e ela precisa de ajuda também. E muitas vezes, quando elas são ajudadas, a coisa se resolve. Se resolve. Né? Porém, em alguns casos extremos, até para outras situações muito mais graves pode acontecer, como por exemplo, né, o pai vir a cometer assassinatos, né, para punir, entre aspas, né, na cabeça dele está fazendo isso, né, a pessoa que o deixou ou que não quer mais manter o relacionamento. Então é uma expressão de dor, né, que se transforma em um grande sofrimento para todos. Não tem sofrimento mais extremo. Quem perde é a criança, né? No momento que se gera esse conflito, não permitindo chegar a esses casos extremos, não é, doutor? Sempre. E essas pessoas doentes, elas vão adoecer as crianças que crescerão também adultos com problemas e que irão contaminar a sociedade com os seus problemas. Isso acaba se perpetuando. Então é muito importante que se coloque um ponto final, mas da melhor forma possível, que é através do tratamento dessas pessoas. Sim. E é importante o que você falou também, denunciar ou as pessoas interferirem nestes casos, porque reconhecer esse comportamento de imediato é o primeiro passo para prevenir situações mais graves. Perfeito, só que quem está dentro do problema não consegue visualizar essa solução. E eu sempre costumo dizer para os alunos, né? Você quer conhecer uma ilha? Sobrevoe a ilha, porque enquanto você estiver dentro da ilha, você não consegue conhecê-la. Né? Quem está no olho do furacão não tem dimensão de toda a tempestade que acontece ao redor de si. Exato. E esse tipo de violência também revela como o rancor pode ferir profundamente. Essas pessoas são extremamente rancorosas, né? Egoístas também, e elas acabam, ao fim e ao cabo, amando
a si, né? Em primeiro lugar, eles deixam o filho de lado, ou então, muitas vezes, não são seus filhos biológicos, né? Mas são filhos da sua ex-companheira, do seu ex-companheiro, mas elas querem atingir, então, aquela pessoa que na cabeça delas, né, estaria lhe maltratando através das pessoas mais frágeis da situação e que é quem mais sofre, que são as crianças. Essas crianças terão problemas escolares, terão problemas de saúde, enfim, terão problemas de relacionamento de toda a ordem. São traumas para toda a vida. E estamos trazendo esse assunto aqui no jornal porque, de fato, existem casos, não é, doutor, que acontece, de fato, essas tragédias e esses conflitos mais profundos, né, entre as famílias e que às vezes o público, a população não toma conhecimento. Então é importante esse alerta e até mesmo para as pessoas que estão no entorno para contribuir, conforme você falou, para não chegar em uma situação extrema dessas. Perfeito. Isso aí está intimamente ligado a uma série de agressões, né? Por exemplo, um sintoma da violência vicária é a chamada alienação parental, que é quando um pai justamente acaba jogando o filho contra o outro, né? Ou então, muitas vezes, não permitindo que o outro tenha acesso à criança. Por exemplo, né, o pai, todas as quintas-feiras, tem o direito, né, garantido já judicialmente de buscar seu filho após a escola para passear, né? Pois o outro genitor marca consulta médica justamente na quinta-feira, naquele horário, fazendo com que o pai não tenha qualidade, né, com a criança. Ou marca uma viagem justamente no dia da visita do pai ao seu filho, né? Então, às vezes, são pequenas coisas, né, que vão se tornando grandes problemas, né? Os bombeiros muito bem dizem, né? Os grandes incêndios começam com pequenas fagulhas. Realmente, então vai somando, né? É uma situação somática, somática, né? Podemos dizer assim. Bem, doutor, diante dessa realidade e de um tema tão sensível trazido aqui no jornal, que orientações você daria para quem está enfrentando conflitos familiares? Bom, Giovana, a pessoa que está dentro dessa relação doentia, ela muitas vezes não consegue perceber a dimensão total. Então é muito importante que as famílias, né, mãe, pai, irmãos, né, as pessoas que possam apoiar essas vítimas, né, estejam atentas e possam auxiliá-las. E um primeiro passo é fazendo com que essas pessoas, e muitos casamentos são salvos, viu? Muitos casamentos conseguem ser salvos com acompanhamento psicoterápico, né, com um bom psicólogo, com um bom psiquiatra, né? E em casos onde não há mais esse tipo de resgate, né, o melhor realmente é o afastamento. E existe o afastamento espontâneo e também o afastamento forçado. Caso a pessoa se sinta com medo, ela pode procurar seu advogado de confiança, né? A partir daí procurar a autoridade policial, lavrar um boletim de ocorrência, solicitar uma medida protetiva, e hoje um dos procedimentos mais rápidos que tem é o procedimento da Maria da Penha. É um procedimento muito rápido. Eu falo para os meus clientes, para as minhas clientes, que a Maria da Penha, a medida protetiva, não é um colete à prova de balas, porém, ele evita muitas tragédias. E por meio do seu conhecimento e da sensibilidade na hora de atuar, né, você ajuda a buscar os melhores desfechos para as famílias. Afinal, nós estamos falando do destino de várias pessoas, destino de muitas vidas, não é, doutor? Sim. Eu costumo dizer que na faculdade eu aprendi a litigar. Quando eu era jovem estudante, eu aprendia processo, vamos processar este, vamos processar aquele, né? E hoje eu procuro o oposto. Nós temos procurado os meios menos agressivos, né, de resolução de processos, né? E uma assessoria, sobretudo, confiável, não é? E comprometida, que pode fomentar a paz entre as famílias. Então, fica a reflexão de uma atuação não apenas pautada na lei, não é? Nas questões jurídicas, mas sim com empatia, com respeito, né, no momento de prestar toda essa assessoria. Isso mesmo. Além das formas de resolução não conflituosas, né, como mediação, conciliação e até mesmo arbitragem, nós temos hoje algo muito mais importante, né, que é o bom senso. Nós temos visto líderes que são levados para o judiciário que são verdadeiros escárnios, né? Então, assim, nós temos que tentar evitar, até porque o judiciário já está assoberbado
Eles têm muitos processos. E são poucos juízes e poucos serventuários da justiça que se desdobram dia a dia para tentar resolver lides que não terminam mais e que todo dia estão entrando no judiciário. Então, além da técnica da advocacia, o bom senso, né? É preciso imperar o bom senso, conforme você falou. Bem, doutor, teríamos muito mais a discorrer sobre esse assunto. Já fica o convite para você retornar ao jornal e agradeço suas informações aqui pertinentes a essa área tão importante que é sobre a área de família, né, o direito de família. E também agradeço sua consideração para com o programa de estar aqui hoje. Sabemos que o tempo é exíguo, né, e ter a sua presença aqui foi fundamental. Muito obrigada, foi um grande prazer. Giovana, eu que agradeço o teu convite, me sinto extremamente honrado de estar aqui, né? Confesso que eu sou fã do programa, eu venho acompanhando o programa já há um bom tempo, né? Então, para mim, estar do lado de cá das câmeras é uma honra gigantesca, né? E tomara que nós tenhamos hoje, com esse nosso bate-papo tão agradável, né, que o teu programa nos favorece fazer, trazendo sempre muita cultura, muita educação, muitos conceitos, né, para as pessoas, para os telespectadores. Espero que com esse nosso bate-papo nós tenhamos levado um pouquinho também de informação para as pessoas. Muito obrigada, doutor, pelas suas considerações. Sempre será uma honra recebê-lo. É um prazer. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da médica geriatra, doutora Janaína Trentin. Volto após o intervalo.